Perícia oficial, perícia requerida e perícia necessária. Você sabe qual a diferença entre elas? Não? Então vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai descobrir. Olá meus amigos, eu sou o psicólogo Marcelo Marques e vamos continuar na nossa caminhada sobre o tema das classificações das perícias. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre duas possibilidades de classificações. Falamos sobre as perícias médicas e perícias não médicas e também falamos sobre as perícias judiciais e perícias extrajudiciais. Neste vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre três categorias que são também muito presentes na nossa prática pericial. Vamos falar sobre a perícia oficial, sobre a perícia requerida e perícia necessária. Então vem comigo, vamos direto ao ponto. Perícia oficial. A perícia oficial é aquela que nasce da iniciativa do juiz, do magistrado. E isso nos leva ao chamado poder instrutório do juiz. Sim, meus amigos, o juiz ele tem o chamado poder instrutório. Isso é interessante porque, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o juiz ele não é um mero espectador no processo. Não, ele não vai estar lá apenas observando o que as partes narram, apenas recebendo o que as partes entregam enquanto provas, para no final ele decidir. Não, o juiz ele não é um mero espectador, ele participa, ele é participativo. Mas atenção, participar não significa dizer que ele vai assumir um protagonismo probatório. Não, o juiz ele é um sujeito imparcial, ou seja, ele não pode ultrapassar os limites da sua atuação. Caso contrário, ele vai comprometer a sua imparcialidade. E assim ele vai gerar vícios processuais. Vícios processuais que, por sua vez, poderão gerar nulidades. Nulidades por violação ao contraditório, por exemplo. Por violação à paridade de armas, que é essa condição de igualdade que as partes têm no processo. Então, como é que funciona? A regra é que as partes conduzam a atividade probatória, ou seja, as partes elas poderão utilizar todos os meios de prova em direito admitidos, sejam aquelas provas consideradas típicas ou aquelas provas consideradas atípicas. Essas provas elas vão ser utilizadas para demonstrar as suas alegações fáticas, aquilo que as partes narraram enquanto fatos. Essas provas, desde que sejam lícitas, desde que sejam moralmente legítimas, conforme lá o dispositivo que a gente vai ver com mais detalhes no futuro, aonde a gente detalha a questão da distribuição do ônus da prova, seja distribuição estática, seja distribuição dinâmica. A gente vai detalhar isso depois, mas a ideia é que as partes elas podem trazer o conjunto de provas necessário para demonstrar as suas alegações fáticas. Então, o juiz ele vai observar e ele vai dirigir o processo. E se ele entender que aquelas provas trazidas pelas partes, elas são consideradas insuficientes para ele formar o seu convencimento, ou se ele entender que existe a necessidade de um maior esclarecimento para o julgamento do mérito, ele poderá determinar a produção de outras provas, dentre elas a prova técnica pericial. Então o juiz ele tem uma atuação complementar, é uma atuação complementar e fundamentada. Não é uma atuação de substituição da iniciativa das partes. E onde é que a gente encontra isso no Código de Processo Civil? A gente vai encontrar o fundamento lá no artigo 370, que diz o seguinte: cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E ele diz mais: ele deve indeferir de forma fundamentada diligências inúteis ou meramente protelatórias. O que isso quer dizer, meus amigos? O juiz ele tem essa autonomia para mandar, para determinar a produção de provas caso ele ache necessário. E ele também pode mandar barrar, ele pode impedir, ele pode indeferir essas diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ou seja, sabe aquelas manobras que algumas vezes são utilizadas só para atrasar o processo? Pois é, o juiz, se ele detectar essas manobras, ele pode barrar. Aí você pode me perguntar, mas isso não vai comprometer a imparcialidade do juiz? É claro que não, meus amigos. O objetivo do juiz é alcançar a verdade. O objetivo é alcançar a verdade possível. Então ele pode utilizar desse poder instrutório para mandar produzir provas que vão auxiliar o quê? No seu convencimento e assim decidir o mérito com maior qualidade, com maior fundamento, certo? Aí você pode me perguntar, ok, Marcelo, a gente já conversou sobre esse poder instrutório do juiz, já entendi, mas o juiz, ele tem algum outro poder ou é só esse poder instrutório? Meus amigos, poderes é o que não falta para o nosso amigo juiz. E só para a gente aproveitar, já que a gente está falando um pouco dos poderes do juiz, que é importante a gente ter um pouco dessa base sobre o papel do juiz dentro do processo, a gente pode citar, a título de exemplo, mais dois poderes que o juiz tem.
O juiz, pessoal, ele também tem o poder de polícia em audiência. Para que serve o poder de polícia? Serve para ele manter a ordem, para manter a regularidade dos atos processuais. É muito importante. E nós temos também o chamado poder decisório para julgar. E o que é o poder decisório que o juiz tem? Nós estamos falando de uma atribuição que é própria da função jurisdicional, ou seja, é algo que faz parte da própria essência do trabalho do juiz. Aí você pode dizer assim, função jurisdicional, o que é isso? Não entendi direito. Vamos lá. Pessoal, função jurisdicional, ela é uma atividade exercida pelo Estado, por meio do poder judiciário. E o judiciário representado em primeira instância pelo juiz. Então, o juiz, representando o poder judiciário, representando o Estado, é ele, aquele sujeito imparcial, quem vai resolver os conflitos, os litígios. Agora preste atenção, ele vai resolver o conflito como? Aplicando o direito ao caso concreto. Essa é a expressão-chave para você entender a função jurisdicional. Ou seja, o juiz, que é o terceiro imparcial, é ele quem vai aplicar o direito ao caso concreto, aquele litígio concreto em que as partes estão lá conflitando. As partes, quando eu digo, são aquelas partes que estão lá opostos do processo. Então, por exemplo, você pode ter um cidadão contra um cidadão, você pode ter um cidadão contra uma empresa, você pode ter um cidadão contra o Estado. São exemplos de partes, certo? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. No conflito, vai ter alguém, um terceiro, que é imparcial, para dizer quem tem razão. Esse terceiro vai chegar com uma decisão, com uma sentença, baseado no ordenamento jurídico e irá decidir o mérito. Vai decidir quem é que tem razão sobre aquele conflito. Então isso, pessoal, é a função jurisdicional, é a tarefa da jurisdição. Função jurisdicional, você lembra da aplicação do direito ao caso concreto. Com o objetivo de quê, meus amigos? De promover a paz social. Esse é o objetivo do poder judiciário, do processo. É uma forma de resolução de conflitos. A gente vai até trabalhar em outro módulo possibilidades de resolução de conflitos, seja de autocomposição, como a mediação e conciliação, seja de heterocomposição, como o caso do processo judicial, como o caso da arbitragem. A gente vai deixar para outros módulos, tá bom? Então, eu achei importante a gente citar, mesmo que rapidamente, exemplo desses três poderes do juiz, até para a gente entender um pouco do papel do juiz no processo. Isso é importante a gente ter essa compreensão básica. Mas vamos voltar para a nossa classificação. A gente já viu a perícia oficial, agora a gente vai falar um pouco sobre a perícia requerida. Meus amigos, se a perícia oficial é aquela que nasce da iniciativa do juiz, a perícia requerida é muito simples, é aquela que nasce da iniciativa das partes. Ou seja, são as partes que vão solicitar a produção da prova técnica pericial. É isso. Mas olha só que interessante. As partes, elas solicitam a produção da prova técnica pericial. Mas é o juiz quem vai dar autorização ou não para essa produção. Ou seja, o juiz ele vai deferir ou não, com base na necessidade, com base na relevância daquela prova técnica, para ele formar o seu convencimento, é ele que vai deferir ou indeferir a produção dessa prova técnica. Ou seja, as partes requerem, e quando eu falo partes, meus amigos, eu estou falando daqueles sujeitos no processo que estão em lados opostos no litígio, né? O autor, aquele que formula a pretensão, e o réu contra quem a pretensão é formulada, o réu, né? Ou seja, o autor e o réu, o reclamante e reclamado, são esses sujeitos que vão estar em litígio no processo. Então, as partes, elas podem requerer a prova pericial, ok? Perícia requerida, tranquilo entendimento, né? Agora a gente vai, finalmente, por fim, né? A gente vai falar da última classificação deste vídeo. A gente vai falar da perícia necessária. É interessante, meus amigos, que essas nomenclaturas, esses termos, seja perícia oficial, seja perícia necessária, seja perícia requerida, são expressões que não estão expressamente, formalmente lá nos códigos, nas legislações. Não. São expressões mais comuns na doutrina ou comuns nas aulas dos professores, para deixarem as aulas mais didáticas. Na prática pericial, né, a gente encontra muito mais esses termos. E a perícia necessária é o exemplo disso. Quando a gente fala de perícia necessária, a gente está falando agora não da perícia que é da iniciativa do juiz ou das partes, mas sim daquela perícia que é obrigatória. Agora, é a própria lei que vai impor a produção da prova pericial. É necessária no sentido de que, sem aquela prova técnica, vai ficar muito difícil para o juiz produzir a convicção, produzir o seu entendimento sobre aquela matéria, porque ele não é especialista naquela matéria. Então ele precisa
praticamente necessariamente da produção dessa prova necessária, que é obrigatória, para ele ter condições de formar o seu convencimento. Então, essa prova pericial obrigatória, meus amigos, essa prova necessária, é aquela prova que é indispensável. A própria lei entende que a natureza da matéria ela é especializada e o juiz só teria condições de tomar uma decisão se ele buscar o amparo, se ele buscar o auxílio da prova pericial. Mas vamos pensar em exemplos para deixar mais claro. Nós temos um exemplo clássico, que é o exemplo da interdição. A interdição, que atualmente é denominado de processo para definição de curatela, e aí a gente vai ver depois, em vídeos posteriores, maiores informações sobre poder familiar, sobre tutela, sobre curatela, mas enfim, voltando para o processo de interdição, o juiz ele só pode declarar a interdição, ele só pode declarar a incapacidade de uma pessoa se tiver uma prova técnica pericial que demonstre essa incapacidade. E geralmente ela é feita por médicos, geralmente ela é feita por psicólogos. Então, dependendo da natureza da matéria, a prova técnica pericial ela se torna um requisito essencial para dar validade para a decisão do juiz. E nós temos outros exemplos. Por exemplo, no Código de Processo Penal, você tem lá o artigo, se eu não me engano, é o artigo 158 do CPC, que diz o seguinte, olha só, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então aqui é mais um exemplo, no Código está expresso que existe uma certa obrigatoriedade da prova técnica pericial. Ela é necessária para que o juiz forme o seu convencimento, certo? Então a perícia necessária é isso, pessoal, é aquela perícia em que a própria lei vai impor. Não é o juiz que está solicitando, como na perícia oficial, não são as partes que estão requerendo, como na perícia requerida, certo? Então fechamos, né? Fechamos mais esse vídeo com esses exemplos das perícias oficiais, perícias requeridas e perícias necessárias. E vamos continuar em vídeos posteriores, mais ainda tratando de possíveis classificações. Vamos falar ainda de perícia direta, perícia indireta, perícia cautelar, perícia contemporânea, enfim. Ainda temos muitas informações para trabalhar. Então me acompanhe, não saia daí que nos próximos vídeos a gente dá continuidade, tá bom, pessoal? Até a próxima!